Olá pessoal, nessa videoaula falaremos sobre os compostos aromáticos. Como é feita a nomenclatura desses compostos. Os compostos aromáticos apresentam como composto mais simples o benzeno. O benzeno tem a fórmula molecular C6H6. Então, quando eles fizeram o primeiro estudo da descoberta desses compostos, eles verificaram que no caso do benzeno, ele apresentava uma proporção de CH, ou seja, um átomo de carbono para um átomo de hidrogênio. Mas o pesquisador, o estudioso que propôs uma estrutura a respeito do benzeno foi o alemão Kekulé. E ele sonhou com essa estrutura, ele sonhou em que com várias cobras, em que uma cobra estava mordendo o rabo de outra cobra, e isso formava um ciclo. E foi assim que ele conseguiu propor a estrutura do benzeno. Então isso ocorreu em 1865. E hoje a gente sabe que o benzeno ele apresenta duas formas de ressonância. Então essas ligações duplas, em que ocorrem entre os 6 átomos de carbono, elas são alternadas. Então observem que nessa primeira fórmula de ressonância, essas ligações duplas estão em uma posição. Na outra, agora em vermelho, elas se alternaram. E essas duas formas de ressonância, elas coexistem. Então é 50% de cada uma. O que isso significa? Que essas ligações duplas elas se alternam dentro desse hexágono, dentro desse anel de 6 átomos de carbono. Então, para representar isso, eu utilizo o híbrido de ressonância. O que é esse híbrido? Ele é a conjunção, a soma dessas duas formas de ressonância. Então, quando a gente vê esse hexágono com um círculo dentro, esse círculo está representando a aromaticidade do anel. Então, compostos aromáticos são compostos que apresentam aromaticidade, ou seja, ligações duplas que se alternam dentro de um anel de forma ordenada. Então, tanto que o comprimento da ligação carbono-carbono, ela não é o do tamanho de uma ligação simples, saturada, e nem chega a ser do tamanho de uma ligação dupla. Ela fica entre os dois, porque essa ligação ela vai se alternando entre esses átomos de carbono. Agora nós veremos alguns compostos que não seguem as regras da IUPAC, ou seja, são nomes que não são sistemáticos, mas que a IUPAC aceita a utilização deles. É o caso, por exemplo, aqui do tolueno. O tolueno ele é um metilbenzeno, mas ele é muito conhecido como tolueno porque é um solvente bastante utilizado nas indústrias. Um outro solvente muito utilizado é o ortoxileno, ou ortoxileno, que ele apresenta dois grupos metils vizinhos. Nós temos também aqui o mesetileno, 3 grupos metils alternados dentro do anel, um vinilbenzeno chamado de estireno, o cumeno, que é o isopropilbenzeno, o paracimeno, o fenol, muito conhecido, e a anilina, que é o grupo NH2 ligado ao anel aromático. A nomenclatura sistemática dos aromáticos vai seguir algumas regras, que são: os compostos são nomeados a partir do benzeno ou de um outro hidrocarboneto aromático. Esses substituintes eles vão ser organizados em ordem alfabética. A gente vai sempre tentar colocar os menores índices, os menores números possíveis para esses substituintes. E quando eu tenho anéis benzênicos dissubstituídos, ou seja, com 2 substituintes, se eles tiverem a posição 1,2, eu vou utilizar o prefixo orto, ou orto. 1,3 o meta e 1,4 o para. São esses orto, meta e para são muito utilizados. Então, observe os exemplos agora. Nesse primeiro composto aqui,
ele tem dois substituintes, etil. Então, eles estão na posição 1 e na posição 4. Então, é 1,4 de etilbenzeno ou o para de etilbenzeno. Observe que eu coloco o P, somente o P, e eu coloco em itálico. O exemplo do meio, que eu vou circular agora em vermelho, ele vai apresentar 3 grupos metil. Então, eles estão na posição 1,2,3. Eu não utilizo ortometipara porque ele não é dissubstituído, ele é trissubstituído. Então, é o trimetilbenzeno. E eu não posso utilizar um outro derivado. Lembram lá do tolueno, do xileno? Não dá para utilizar, tá? Porque o substituinte é o mesmo. Observe nesse caso agora, ó, o último composto ele apresenta um metil, um etil e um propil. Organizo esses substituintes em ordem alfabética e a numeração ocorre por quem? 1 etil, 3 metil, 2 propilbenzeno. Nesse caso, como os substituintes são todos iguais, o primeiro que for citado recebe o menor número. Eu também posso fazer eles derivados. Derivados de quem? Do fenol e da anilina. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho na posição 4 o cloro. Então, ele pode ser chamado de paraclorofenol, P-clorofenol, ou 4, né, clorofenol. São nomes que são possíveis de atribuir. O derivado da anilina, ele está na posição 3. Então, é o 3-nitroanilina ou M-nitroanilina. É possível de estar sendo utilizado, tá bom? Nestes exemplos aqui, o que vai acontecer? Os anéis aromáticos, eles são substituintes, então eles estão como substituintes da cadeia principal. E aí, se eu for citar isso de uma forma genérica, eu falo que ele é um substituinte arila, que é um substituinte aromático. Então, todos esses que estão em azuis aí nos compostos, eles são substituintes da cadeia principal que está em preto. Ah, mas se eu for colocar como que é específico para cada substituinte? Eu posso estar chamando de fenil quando eu tenho somente um anel aromático, fenil ou fenila. E aí o símbolo pode ser esse pH. Observem que é diferente do pH que a gente conhece, né, do potencial hidrogeniônico da água, por exemplo. O P é maiúsculo e o H é minúsculo, é o contrário. Esse círculo aí, esse ozinho aí cortado ao meio, é também um símbolo bastante utilizado para o radical, né, para o substituinte fenil. Eu posso também colocar C6H5, é uma das formas. E o outro é o benzil, que aparece aí no último composto. Além do anel aromático, eu vou ter um carbono, um CH2 ali, que vai se ligar antes da cadeia principal. Então, como que fica o primeiro nome aqui? Ó? A cadeia principal ela apresenta 4 átomos de carbono, em que a ligação dupla está no carbono número 2, assim como o substituinte fenil. Então, ficou 2-fenil, but-2-eno. No próximo composto, a cadeia principal é essa aqui em preto, e ela apresenta 6 átomos de carbono. A ligação tripla ela está no carbono número 1. E aí eu vou apresentar um substituinte no carbono número 4 e um grupo fenil no carbono número 5. O nome do composto fica 4-cloro-5-fenil, cadeia principal com 6, ex, 1-ino ou exino. O último composto apresenta, além do anel aromático, um CH2 antes de se conectar à cadeia principal. Esse substituinte é chamado de benzil. Então, ele está se conectando com a cadeia principal no carbono número 3. Essa cadeia principal apresenta 2 ligações duplas. Então, o nome fica 3-benzil, penta, 1,3-dieno. Nós vimos como que é a nomenclatura quando eu apresento somente o anel aromático mais simples, que é o benzeno.
eu posso ter um aromático polinuclear, com várias unidades aí de benzeno, né, condensadas. O mais simples desse é com 2 anéis benzênicos condensados, que é o naftaleno. Com 3 eu tenho o antraceno, que está ao centro. Ou o fenantreno. Observem que o antraceno ele é linear e o fenantreno não. Com 4 átomos de carbono, nós teremos o naftaceno, que é em formato linear, ou o pireno, que ele tem esse arranjo aqui em azul. E com 5 átomos, a gente teria o pentaceno. O que é importante, né, nós notarmos aqui nesses anéis condensados ou nesses aromáticos polinucleares? Que a numeração ela é fixa. Então, observem que todos já apresentam uma numeração. E se vocês observarem, eles começam ali no composto número 1, é de uma forma sistemática. Então, ó, se vocês observarem, são os pontos em que apresentam o hidrogênio, né? Então, no caso do naftaleno, essas posições de 1 a 8 são posições em que pode ocorrer a substituição. Esses átomos de carbono no centro, né? Então, por exemplo, aqui no próprio naftaleno, eu vou circular aqui em vermelho, ó, esse carbono 9 e o 10, eles não apresentam hidrogênio, ou seja, não é possível ligar nenhum substituinte aqui. O que vocês têm que ter em mente aqui? Que essas numerações são fixas, então quando eu incluo um substituinte, eu já sei o número que ele vai possuir. Vamos ver os exemplos. Então, ó, o primeiro caso, o metil ele está na posição número 1 do naftaleno. Então, o nome do composto é 1-metil-naftaleno. Agora, eu tenho um bromo, só que ele não está na posição 1, ele está na posição 2 do bromo. Então, ele fica 2-bromo-naftaleno. Nesse último exemplo, o cloro está na posição 2 e o metil está na posição 3. Então, sabendo que essa numeração é fixa, é só fazer a designação do número com os substituintes organizando em ordem alfabética. 2 cloro, 3 metil, naftaleno. Então é isso, gente. Não esqueçam de utilizar o atendimento para retirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.